Certo. São como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobram os joelhos, erguam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus, calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. E vamos cantar o nosso hino oficial do culto, declarando a grandiosidade do Senhor. É o Senhor e motivo de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome agradecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Muito bem, queridos, mais um dia que Deus nos dá de vida, nos concede graça para nos reunirmos aqui. As atividades profissionais são interrompidas para um tempo com Deus, da sua palavra, um tempo de oração e de comunhão. Vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Ó Deus, nós te damos graças de coração pelo novo dia, por essa manhã que está findando. As tuas misericórdias foram renovadas. E obrigado porque elas não têm fim e são a causa de não sermos consumidos. Obrigado pela vida, obrigado pela provisão, pelo trabalho, pela família, por tua palavra. E dá-nos a tua instrução nesta manhã. Conduze-nos na tua graça. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, nós vamos dar prosseguimento aqui ao Sermão do Monte, as bem-aventuranças, né? Eu fico repetindo algumas coisas que é para a gente assimilar, né? Eu creio que a repetição nos ajuda, né? Bem-aventuranças, ou bem-aventurado, né? Bem-aventurado é o feliz, feliz, objetivamente feliz, porque o conceito de felicidade pode mudar muito de pessoa para pessoa, né? Há quem pense que felicidade esteja nas coisas, nas circunstâncias, né? Obviamente que há coisas que nos fazem bem, circunstâncias também, mas Jesus está falando aqui objetivamente. Aquele que é feliz, aquela que é feliz do ponto de vista de Deus, né? Então são bem-aventurados. Eu tenho dito também que todas essas virtudes não são naturais, ninguém nasce com elas são espirituais, elas não são doadas e plantadas pelo Espírito Santo de Deus, elas representam o fruto do Espírito. E falei também várias vezes que essas bem-aventuranças, elas se completam, uma conduz à outra. Jesus não as pronunciou aleatoriamente, mas ele falou com muita precisão e até agora nós temos estudado algumas delas. A de hoje está no versículo 8 de Mateus capítulo 5, que diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, o que significa isso, ser limpo de coração? Então, antes de dizer o que significa, eu queria mostrar isso que eu falei, da relação que há entre essas bem-aventuranças. As primeiras três falam das nossas necessidades. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, né? Então, isso fala de nossa pobreza espiritual diante de Deus, né? Então, nós somos absolutamente carentes. É isso que diz. O pobre, a palavra aqui é a palavra utilizada para mendigo. Então, é o que é profundamente necessitado. Nós precisamos da bênção de Deus, da graça de Deus, precisamos do Senhor. Os humildes de espírito são aqueles que reconhecem isso, né? Então, eles choram, e esse lamento aqui tem a ver com essa realidade. A nossa falta de domínio próprio, nossa linguagem, nossas intenções do coração, porque eu tenho inveja, porque eu fico ressentido, porque eu tenho a tendência de descartar algumas pessoas, para mim morreu, por que é que eu sou tão orgulhoso e vaidoso, por que é que eu quero o primeiro lugar, a preeminência, né? E o Evangelho mostra a crucificação do eu, né, para que Jesus reine na nossa vida. É uma mudança profunda que faz o Senhor Jesus Cristo na vida. Então a gente lamenta, e a gente lamenta também quando olha para a sociedade e vê as injustiças, a miséria, a violência, né, os conflitos, as guerras, as famílias destroçadas. Quando a gente olha para uma infância, né,
estávamos conversando aqui antes de começar a reunião sobre uma infância bem aproveitada, né? Mas hoje a gente vê tantas crianças e adolescentes infelizes, né? E abusados, idosos maltratados. Então, quando a gente olha essa realidade, a gente deve lamentar, né? E rogar a misericórdia de Deus. E a mansidão fala exatamente dessa condição nossa. Olha, se eu, diante de Deus, o Deus Santo, eu me considero um pecador, carente da sua graça, né? Então minha reação tem que ser de mansidão mesmo, né? Mas isso é plantado pelo Espírito de Deus. Então, as primeiras 3 falam de nossas necessidades. A quarta bem-aventurança fala da provisão de Deus, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, né? Então, todas essas bem-aventuranças, elas representam o Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, o caráter do cristão. Então, é o Senhor quem nos sacia, quem nos alimenta, quem provê as nossas necessidades. Então, quando a gente tem fome e sede de justiça, fome e sede de ser parecido com Jesus. E vejam a relação que há entre essas bem-aventuranças. As outras 3 são os misericordiosos, os limpos de coração, que estamos vendo agora, e os pacificadores. Então, quem são os misericordiosos? São aqueles que são humildes de espírito. Quem são os limpos de coração? Aqueles que choram, que lamentam e confessam seus próprios pecados, seus próprios desvios e erros, né? Quem são os pacificadores? Exatamente os mansos, né? Então, há uma relação entre essas bem-aventuranças. Então, vamos pensar aqui, bem-aventurados os limpos de coração. A palavra coração na Bíblia, quando se aplica no sentido espiritual, não se refere a esse órgão, esse músculo, né, que pulsa, que é vital na nossa vida, né, que está bombeando sangue, que é essencial para a nossa vida, né? Se o coração começar a bater fora de ritmo, ou acelerar demais, ou devagar demais, isso gera consequências. Então, ele precisa estar no ritmo certo. Mas não é isso. O coração a que se refere Jesus é a totalidade do ser humano, né? O ser humano todo. Fala de suas emoções, né? A gente sempre associa coração às emoções, né? Os antigos falavam das entranhas, né? As emoções estavam ligadas às entranhas, mas as emoções, a vontade, então isso tudo é aquilo que nós somos, né? E Jesus disse assim: é do coração do homem, do ser humano, que procedem os maus desígnios, né? Então, o que significa isso? Bem-aventurados os limpos de coração. Então, primeiro, entendendo o coração, a totalidade do nosso ser, quem nós somos de fato, né? É isso que significa. Há um texto, um livro de Provérbios que diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. E o profeta Jeremias fala, e o profeta Ezequiel fala sobre Deus nos dar um coração novo, né? Tirar o coração de pedra e nos dar um coração novo, no sentido de um coração empedernido, insensível, nos dá um coração novo que fala da nova vida. Então, limpo de coração tem pelo menos 2 sentidos. Primeiro, é a ausência da hipocrisia. Então, não é um coração dividido, né? O que é uma pessoa hipócrita, né? A palavra tem sua origem lá no teatro grego, né? E tanto que o símbolo que representa o teatro, você sabe, é uma máscara, né? Então, o que é um hipócrita, um ator? Porque ele representa um papel, né? Ele não é de fato aquela pessoa, apenas um personagem, né? Então, o hipócrita é isso. Na verdade, o que ele é na essência, ele encobre, ele se apresenta de outra maneira. O limpo de coração é aquele que não é hipócrita, não é dividido, né? Ele é quem é mesmo, né? E ele se apresenta assim. Então, não tem o coração dividido, né? Tem até uma oração, separei aqui um texto, está no Salmo 86, 11, que o salmista diz assim: dispõe o meu coração para só temer
o teu nome. Né? Então, o coração limpo, puro, é o coração sincero. O que é uma pessoa sincera? É a pessoa em quem nós podemos confiar. Quando uma pessoa está dizendo alguma coisa, a gente não fica sempre, será que é isso mesmo? Qual é a intenção? Né? Então, uma pessoa sincera é uma pessoa absolutamente confiável. Isso é tão sério nas nossas relações que Jesus disse, seja o teu sim, sim, e o teu não, não, né? Porque o que disso passa vem do maligno, disse Jesus. Mas também o limpo de coração traz a ideia de purificação, ou seja, um coração destituído de contaminação. Nós temos no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, João, o apóstolo, escreveu o Apocalipse, que recebeu essa revelação do Senhor Jesus, escrevendo acerca das pessoas que serão admitidas na glória eterna, na chamada Jerusalém celestial. Né? E João escreveu assim, Apocalipse 21, 27, nela, nessa nova Jerusalém, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E no capítulo seguinte de Apocalipse, 22, versículos 14 e 15, diz assim, olha que texto contundente. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, o sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, o que o texto está dizendo é que coisa alguma que seja impura ou imunda, que tenha qualquer sinal de contaminação, jamais poderá entrar na Jerusalém celestial. Aí a gente pergunta, quem está apto para isso, né? O nosso grande modelo, e eu sempre tenho apontado aqui para o Senhor Jesus Cristo, ele é quem é a nossa referência. Pedro, o apóstolo, escreveu na primeira carta, capítulo 2, a respeito do nosso Senhor Jesus, dizendo que ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ou seja, quando a gente olha para o Senhor Jesus, ele foi perfeito, sem mácula, puro e íntegro. Então, somente o Senhor Jesus é capaz e é poderoso para nos dar um coração limpo. Né? Então, bem-aventurados os limpos de coração. A ideia é de um coração não dividido. Isso fala de integridade, de verdade, de fidelidade, né? Nada de hipocrisia. E fala de pureza, de limpeza, né? Sem, como a gente leu aqui há pouco, idolatria, feitiçaria, mentira, maldade, assassinato. Né? Lembrando que a gente vai estudar mais adiante, no Sermão do Monte, Jesus diz que assassinar não é só tirar a vida de alguém. Jesus ensina que assassinar é também odiar. Quando se odeia alguém, está se matando esse alguém, matando o coração. Já ouviram a expressão, para mim, fulano morreu, né? Está morto, né? Então a gente está dizendo assim, estou apagando essa pessoa da minha vida, né? Para Jesus, essa atitude é a mesma que assassinar, que matar a outra pessoa. Então, que Deus nos dê a graça. Temos visto aqui, essas bem-aventuranças são fruto do Espírito Santo. É só o Espírito de Deus que pode produzir em nós isso. Né? Então, elas falam do caráter do cristão e mostram a nossa grande necessidade. Aí a gente entende. Não basta apenas ser religioso, não basta apenas ter uma religião, né? Porque a religião pode mudar até alguma coisa no nosso exterior. Né?
A gente pode até usar uma linguagem religiosa, ter uma postura religiosa, mas a grande questão está no coração. Jesus censurou fortemente os chamados escribas e fariseus, porque eles eram extremamente religiosos, eram super radicais em muitas áreas da religião, mas, na prática, eram uma tragédia, né? Inclusive, há uma passagem do Evangelho, quando Jesus disse assim, de alguns fariseus, eles tinham condições financeiras para ajudarem seus pais. Mas sabe o que eles diziam? Ó, meu pai e minha mãe, aquilo que eu podia dar a vocês, eu já consagrei ao Senhor, né? Imagine, parecia muito espiritual, né? Muito espiritual, consagrei ao Senhor, né? Mas eles não queriam, né, nem ajudar os próprios pais, né? Paulo, mais adiante, 1 Timóteo, capítulo 5, ele diz assim, aquele que não cuida dos de sua própria casa é pior do que o incrédulo, né? Está falando do seio da igreja, aquele que não cuida dos de sua própria casa. Então, o limpo de coração não é um hipócrita, uma pessoa que representa um papel, uma personagem, assume uma personagem, não. O coração não é dividido, né? Por isso o salmista orou, inclina o meu coração para só temer o teu nome. E que Deus nos dê essa graça de compreendermos o Evangelho. Cada palavra aqui mostra nossa carência, nossa necessidade, e a gente conclui o seguinte, só existe uma esperança, que é o Senhor Jesus. É Ele quem muda a nossa vida, é Ele quem nos faz novas criaturas. Então, que Ele abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe aqui a empresa, Deus abençoe a Hebron, todos, enfim. Vamos orar. Ó Senhor Deus, nós te damos graças por mais um dia, por mais uma oportunidade, esse encontro aqui que é tão precioso, porque estudamos a tua palavra, pensamos no teu evangelho, e nós te agradecemos pelo nosso Senhor Jesus, sua vida, seus ensinamentos, sua morte na cruz, sua ressurreição gloriosa, o seu ministério sacerdotal, à tua direita, intercedendo pelos teus, a sua volta, nós ansiamos. Ó Deus, dá-nos a graça de vivermos como cristãos para o louvor da tua glória. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença. Nossas atitudes, nossas intenções, nossas reações, sejam elas marcadas pela ação do teu Espírito Santo na nossa vida. Gera em nós o caráter do Senhor Jesus. Eu te agradeço por todos esses queridos e rogo tua bênção sobre eles, seus familiares, o seu trabalho. Rogamos tua bênção constantemente sobre a Hebron, essa empresa que foi consagrada ao Senhor. Abençoa todos os colaboradores, Pai. Várias atividades aqui no Brasil, fora do Brasil, os que produzem, os que fazem a propaganda, os que vendem, os que trabalham na parte administrativa, abençoa a sua diretoria, derrama a tua bênção, que essa empresa continue cumprindo o papel para o qual ela foi iniciada. E dá-nos a bênção de sermos cristãos em casa, no trabalho, onde moramos, nos nossos negócios, na nossa linguagem. Que vivamos para te agradar, para te honrar. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, queridos. Um abraço. Até quinta, se Deus quiser.